Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que legal estar aqui. Pelo que eu percebi, ninguém sentiu minha falta. Cara, mas eu senti a falta de todo mundo, tá bom? Senti muita falta de vocês. Eu cumprimentei o Roberto. Pra quê? Pra quê? Cara, eu falei, eu tô com saudade, mas do quê? Tava brincando, graças a Deus. Pô, que eu fiquei deprimido, cara. Então, mas foi muito legal. Pessoal, eu quero dizer algo muito importante, né? Eu não sei porquê, eu gosto muito de rock and roll. Não sei se você sabe disso, né? Mas uma das coisas que eu gosto do rock and roll das bandas que eu conheço e sei a letra, né? Então eu consigo pensar na letra. E uma das coisas que eu estava pensando em duas músicas. Uma é rock and roll gospel e a outra é rock and roll que não é gospel, né? E aí, na que não é gospel, eu estava pensando no Renato Russo, quando ele canta Faroeste Caboclo, e ele diz assim que o Jeremias, ele conhecia muita gente importante, até o neto bastardo do bisavô dele. E eu quero falar para você que, a exemplo do Renato Russo, eu também conheci esse final de semana muita gente importante, mas nenhum era bastardo do meu bisavô. Ok? Eu conheci o Chicão. Então, Chicão, se você estiver me ouvindo, eu quero te agradecer o testemunho que você gravou para mim, tá bom? Eu vou publicar isso aí no meu Face e aí nós vamos celebrar a Jesus por conta disso. Mas o Chicão pensa na figura. Cara, realmente celebridade. Como eu disse para ele, né? Eu não sei nada de futebol, não gosto de futebol, mas eu gosto de gente. E conhecer um cara, gente, né, foi muito legal. Chicão, homem de Deus, trabalhando aí no Vale do Alto do Ribeira, né, numa cidade que eu nem sei falar o nome, Itarapirapuã Paulista, né, é uma das cidades, a outra cidade, o Ribeira. Pessoal, pensa no lugar longe. Da casa do Chicão até a outra lá, nós andamos 1 hora. Depois, para sair do lugar e pegar a rodovia para vir embora, deu 1h20 andando na estrada para chegar na outra estrada. Pensa no lugar longe. O Chicão faz isso o tempo todo. E aí ele falou assim, olha, infelizmente a gente não vai poder ir onde a gente queria ir, porque choveu muito, então não deu para chegar, não vai dar para chegar lá. Essa foi uma das coisas. A outra coisa que eu pensei, a outra música, ela tem a ver também com uma música da banda Resgate, que diz, eles precisam saber. Pessoal, lá, eu fiquei olhando algumas coisas, e uma das coisas que eu percebi é o seguinte, tem muita gente pobre, muita. Extrema pobreza. Umas casas assim no meio do mato, mas que é mato e não tem mais nada, e aquela casinha lá no meio, um barraquinho. Aí a gente pensa assim, como que alguém pode viver aqui? Porque na última noite que eu passei lá, eu dormi de calça jeans, meia comprida, camiseta, jaqueta, coberta, edredom e tremia de tanto frio. E isso porque a gente tava num lugar de alvenaria, tinha teto, tinha tudo. O pessoal falou assim, cara, você não tem noção da casa que esse pessoal mora. É uma casa que, quando você tá em pé dentro da casa, você olha tudo que está à sua volta, dos buracos na parede, e quando você tá deitado, você vê a lua e conta a estrela, porque tem buraco no teto. E essa noite choveu, mas muito, choveu muito. Tanto que num dos bairros que nós fomos, né, se você ver as fotos que eu postei no Facebook, num dos bairros que nós fomos, já estava cheio de barro, né, porque tinha chovido antes, mas ontem de manhã
amanheceu alagado, as casas assim na metade de água. Então pensa a gente que não tem nada, aí agora perde o que tem, né? Perde o resto que tem. E aí então eu pensei nessa música da banda Resgate que diz assim: eles precisam saber. Eles precisam saber que há um Deus, eles precisam saber que há Jesus, eles precisam saber que há gente que ama, que os ama, eles precisam saber que Jesus se importa, ama a cada um deles, ama aquelas pessoas, ama aquelas crianças. Queridos, muito triste algumas situações, algumas situações nos impactam demais, né? Pelo menos duas assim três, né, que me impactou bastante. Aliás, um monte me impactou bastante, né? Uma que me impactou bastante foi um senhor numa casa no meio do nada, sozinho, e o único conforto que ele teria seria a energia elétrica e a energia elétrica cortada. Por quê? Porque esse senhor, ele já não aguenta mais o tranco, né, de trabalhar pesado, mas o pouco que ele consegue trabalhar, ele conseguia apanhar 7 caixas de tomate por dia. E 7 caixas de tomate por dia rende para ele R$10,50. E R$10,50 ele comprou 3 salsichas, comprou 2 ovos, e aí eu vi no quintal dele abobrinha, essas coisas. Então ele pegou ali, né, que ele chama de mato, ele pegou aqueles matos e fez aquela para ele comer ali. Mas aí ele disse assim, ele falou assim: então, e eu tenho uma outra situação, porque, e ele falando, né, que ele é alcoólatra. Então, além de tudo isso, tem o alcoolismo. E ele falou, e além do alcoolismo, ele falou, eu tenho o meu filho, que é usuário de droga. E nesse momento está no mundo, eu não sei onde ele está, não sei do que acontece, não sei nada. E aí eu pensei no seguinte, muitas vezes como igreja a gente escolhe o lugar, escolhe as pessoas, escolhe quando a gente vai, que tanto que a gente vai fazer, né? O que nós vamos fazer. E interessante ali é que a gente nota muita pobreza, mas nota que há pessoas que têm muita renda, tem muito status, ostenta demais, né? Então tem aquele que não tem nada, mas tem aquele que tem casona, tem 3, 4 caminhonetes caras, que a gente sabe que é caras, na garagem. Então a gente sabe que tem o explorado e tem o explorador. Tem a pessoa que passa necessidade, mas tem aquele que retém o bem. Mas se tem o usuário de droga, só tem usuário de droga porque tem gente que vai lá fornecer a droga. Tem o produtor, mas tem o intermediário. Queridos, e vou falar uma coisa. Pensa no acesso difícil para chegar naquele lugar. Essa é uma das realidades. A outra coisa é que eu andando ali, no meio da roça tem uns galpãozão, uns barracos assim, mas bem grandão, né? E tudo vazio. E aí qual é a razão? Está vazio? Porque agora acabou a safra. Então agora vai ficar praticamente 6 meses sem nada, aqueles barracões vazios. E aí o missionário falou assim, olha, aqui tem uma história para contar. Junta as famílias vai lá para todo mundo colher tomate e enche aquele barracão. E os pais trazem filhos, tudo. E quando chega ali, o que acontece? Muita bebedeira, muito entorpecente, muita doideira. E aí então, e as crianças estão ali. E os pais, eles começam a transar com as filhas.
E os padrastos, eles negociam as crianças, principalmente as meninas. E num dos casos, uma menina que faz parte da ONG, ela chegou na ONG numa manhã muito triste, muito, né, acabrunhada, e foram perguntar para ela o que estava acontecendo. E ela revelou, então, o que estava acontecendo. Ela falou: olha, o meu padrasto, ele cobra R$ 5 de cada homem lá do barracão lá, para ter 1 hora de abuso com ela. E na noite anterior, 6 tinham abusado dela, sequenciais, a troco de R$ 5. E aí a gente vai então para Ribeira e fala assim: nossa, aqui deve ser melhor, né? Divisa do Paraná, mais umas casas melhores. Então, na divisa do Paraná, o que a gente vê? Um pai abusou da filha e agora a filha está grávida do pai. Mas, num outro, então, grave. Mas aí, então, a gente olha para uma outra situação. E a outra situação, a mãe tinha, ou tem, né? 2 filhas. E o que ela fez? Ela chamou uns caras e falou assim: olha, cada um de vocês me dá R$ 500 e as meninas são de vocês. Tráfico sexual. A gente pensa que isso está lá longe, a gente pensa que isso é coisa dos outros. Não. São pais, padrastos, mães vendendo o corpo das filhas. E aí eu paro e penso e fico pensando: quão atual é essa música? Eles precisam saber, principalmente essas crianças, precisam saber que há um Deus que cuida, que zela, há um Deus, né? Queridos, e eu penso para mim o seguinte, que Deus não vai descer aqui para revelar isso. Quem vai ter que fazer isso? A igreja. No caso da menina que foi abusada na mesma noite por 6 caras, qual foi o desfecho disso? O pastor Marcelo, quando soube, chamou a polícia, conselho tutelar, juiz e não sei o que, e foi lá e prendeu. O cara tá preso até hoje, tá? Então esse foi um dos desfechos que a gente precisa entender que é o nosso papel. A gente precisa ver essas coisas precisam nos indignar e nós precisamos tomar uma atitude de fazer alguma coisa, tá bom? Eu quero convidar vocês a comer o pão, entendeu? Porque é para vocês que eu comprei, tá bom? Então pode comer o pão aí, e é café com Deus, beleza? Queridos, mas vamos orar, e pode comer o pão, tá bom? Nós vamos orar e a Kelly me mandou uma mensagem agora de manhã para nós orarmos pela Milena. A Milena está há alguns dias sem dormir, ela está muito agitada, e aí ela está se debatendo, e está batendo a mão na parede. Então, por conta disso, ela está com a mão inchada. Então, para quem conhece a Milena, sabe que a Milena ela precisa de cuidados especiais. Queridos, e vamos estar orando. Então, orando por cada uma dessa situação, orando. Uma outra situação que me deixou, agora eu estou lembrando aqui, me deixou totalmente passado. Nós fomos numa casa ontem que, quando fala casa, tá bom? Não é uma casa igual essa aqui. É um monte de barraquinho, né? De um cômodo. E aí nós fomos num barraquinho que é um monte de barraquinho. Então cada um mora num cômodo. E nesses barraquinhos a gente notou que todas as mulheres que moravam eram todas adolescentes. Todas.
A mais velha, se tivesse 18 anos, era muito. Todas grávidas. Todas. E uma delas, a mais velha, já tem 3 filhos. Que é a mais velha. 3 filhos. E ela estava chorando. E muito. Porque o marido, ou parceiro, né marido, usuário de droga, tinha dado um cola-brinco nela na noite anterior e tinha ido embora naquele dia de manhã. Só que ela está grávida, do quarto. E aí nisso tinha uma com um bebezinho no colo. E aí eu achei a bebezinha muito bonitinha e peguei a bebezinha. E aí quando eu peguei a bebezinha, eu vi que ela estava grávida. Eu falei, caramba, mas você tá com desse tamanho, tá grávida? Ela falou, não, essa que tá grávida não é minha, é da outra que mora na outra casa. E eu falei assim, mas e por que tá com você? Ela falou, porque a outra tá no hospital. Ganhou nenê. Eu falei, ganhou nenê? Gêmeos. Nasceram prematuros. Falei, meu Deus do céu. Queridos, pensa na situação, né? Pecado que gera pecado, um abismo que chama outro abismo, e aí eu fiquei pensando, como que pode um negócio desse? Porque nessa situação, a gente fala assim, pô, a gente não vê pai, não vê mãe. Depois da história anterior, né? De repente, que bom, né? Que não vê pai, não vê mãe. Mas, olha que complicado, não ter pai, não ter mãe. E aí fica nessa situação. E tudo isso, queridos, a graça de Deus precisa ser demonstrada. E nesse lugar, principalmente, é uma missionária quem trabalha, missionária Dalva. Todos esses lugares, lugar de difícil acesso, demora a chegar, né? Da base da missão, da missionária, da igreja que ela cuida, até chegar nesse lugar muito longe. Então, vamos orar. A gente tem problemas lá, mas temos problemas aqui, temos situações aqui e precisamos de gente generosa em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Pai, eu quero Te agradecer, Te celebrar, em primeiro lugar porque o Senhor nos permitiu irmos, ficarmos lá, voltarmos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua direção, debaixo da Tua proteção. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos livrou de todos os perigos, nos livrou de acidentes. Pai, mesmo nos pedaços ruins de estrada, a Tua forte mão, os Teus anjos acampados ao nosso redor, nos protegeu e nos livrou. E nós queremos Te agradecer pela alegria de podermos estar de volta no nosso convívio, na nossa casa, na família, igreja. Senhor Deus, nós sabemos que tudo isso é devido ao Teu grande amor para com as nossas vidas. Senhor Deus, mas nós queremos continuar a orar, a clamar ao Senhor pela vida daqueles que estão lá. Senhor Deus, lembra agora da Nina, da cozinheira, que pede oração por ela, pela filha dela, que é uma das únicas enfermeiras ali daquela localidade que está enfrentando essa questão de pandemia. Senhor Deus, nós Te suplicamos, ó Pai, a Tua maravilhosa graça. Que o Senhor visite cada um deles. Que o Senhor visite, Pai, aquelas crianças. Que o Senhor visite, Pai, aqueles que têm sido aviltados, têm sido roubados deles a alegria da infância, de alegria da juventude, da adolescência. Senhor Deus, devido a descuido, devido à pecaminosidade dos pais, das mães, Senhor Deus, nós suplicamos ao Senhor
graça, favor, misericórdia. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a fazermos mais. Ajuda-nos, ó Pai, a ficarmos indignados com essa situação e entendermos, ó Pai, que independente do tamanho da nossa igreja, independente dos nossos recursos, Senhor Deus, que nós possamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, sabendo, ó Pai, que a Tua forte mão vai à frente, que o Senhor multiplica, que o Senhor transforma, que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Te agradecemos, ó Pai, pelos testemunhos que ouvimos, como o rapaz que eu conversei na rua, que falou que, graças a Deus, que aquele prédio que foi construído à base de corrupção pública, hoje serve e abençoa a vida de tantas pessoas ali naquela localidade. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida daqueles missionários. Te agradecemos, ó Pai, pelas histórias que nós ouvimos, de pessoas que o Senhor permite chegar até o ápice num determinado momento da vida e depois o Senhor transforma toda a história e reconduz naquilo que o Senhor havia projetado, planejado para aquelas vidas, como a história do Chicão, a história do pastor Marcelo. Senhor Deus, histórias inspiradoras, histórias que nos inspiram. Senhor Deus, mas também as nossas demandas aqui. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Kelly, quero colocar diante do Senhor a vida da Milena. Senhor Deus, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da Milena. Senhor Deus, dê a ela o sossego, dê a ela alívio, dê a ela, Pai, condições dela poder deitar, pegar no sono, dormir e descansar. E quando acordar, estar renovada, tranquila. Senhor Deus, nós sabemos que muitas vezes nós que conseguimos expressar, que conseguimos falar das nossas dores, falar das nossas queixas, Senhor Deus, como é difícil a gente se abrir, como é difícil, Pai, expressar aquilo que estamos sentindo. Senhor Deus, e ficamos aqui imaginando a situação da Milena, que não consegue expressar. Senhor Deus, mas nós te pedimos que, da maneira como ela consegue se expressar, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine a mente da Kelly, esclareça a Kelly, para que a Kelly possa identificar o que é que está atrapalhando a Milena. Senhor Deus, nós sabemos que nós vivemos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. Senhor Deus, sabemos que o diabo é sujo, é nojento, é asqueroso, é trapaceiro, trambiqueiro. Senhor Deus, e ele faz de tudo para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, para querer nos desconectar de Jesus. Senhor Deus, e se há, nesse momento, algo que seja diabólico, que se for uma ação demoníaca, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus qualquer obra maligna sobre a vida da Milena. Senhor Deus, e nós clamamos ao Senhor liberdade, libertação, Senhor Deus, para a tua honra, para a tua glória, para a alegria nossa, para a alegria, sossego, descanso da Milena, para a paz da Kelly, da família toda, Senhor Deus, e para exaltação e glorificação do teu santo e bendito nome. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor Deus, nós sabemos que temos vivido dias difíceis, sabemos que temos vivido dias, ó Pai, em que
nós planejamos, pensamos, mas um único vírus tem tirado tudo do lugar, tem mexido no nosso queijo. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos graça e ajuda-nos, Pai, a olhar para a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a olhar para o Senhor e reconhecer do Senhor a Tua graça, o Teu favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Quem tem Bíblia aí de abrir, abra. Quem não tem de abrir, tem de ligar, liga. Né? Acho tão legal isso falar, né? Bíblia, liga sua Bíblia. Né? Será que alguém um dia já tinha imaginado esse negócio? Falar assim, liga sua Bíblia aí. Já tinha pensado nisso? É legal, não é? Mudou tudo, né? Essa turma vem e mexe no nosso queijo e mexe até no jeito da gente usar a Bíblia. Não abre mais. Liga. Oi? Explica o negócio do queijo. Explica o negócio do queijo. O pessoal não sabe qual é a história do queijo. Puxa vida. Pessoal, não faz parte, mas acho que tudo faz parte, né? Café, conversa com Deus é assim que funciona, né? Café com Deus. É pra gente conversar. Para quem não sabe a história do queijo, alguém escreveu um livro há um tempo atrás, e esse tempo faz algum tempinho, entendeu? Eu lembro que eu era estudante de administração de empresas, e quando eu ouvi sobre esse livro, eu achei a maior babaquice do mundo, a história. Por quê? Conta a história de 2 ratos. Olha lá, vai. Né? Conta a história de 2 ratos. E eu esqueci o nome dos ratos agora. Eu não gravo esse nome assim. Mas a questão o Howie, não sei o que lá, né? E aí, o que aconteceu com os ratos? A história passa, toda a história se passa num labirinto, tá? Os 2 ratos, os 2 camundongos viviam num labirinto, e nesse labirinto, perto do lugar que eles moravam dentro do labirinto, tinha um depósito de queijo. E aí, todos os dias de manhã, os ratos levantavam, né? Colocavam suas roupas, calçava seu sapato, ia lá no labirinto de queijo, comia o queijo que eles queriam comer, voltava para casa, descansava, tinha fome, ia lá, comia queijo. E tá. O que começou a acontecer? Um dos ratos percebeu que a quantidade de queijo no depósito começou a baixar, diminuir. E aí ele falou pro outro assim, olha, o nosso queijo está diminuindo. E o outro falou assim, o quê? Que nada! Tem queijo aqui pro resto da vida. Olha o tanto de queijo, o queijo nunca vai acabar. E o outro falou assim, cuidado, o queijo vai acabar. Mas à medida que o queijo estava lá, então eles ficaram relaxados. Aí ele já não acordava mais cedo, acordava a hora que queria, né? Acordava mais tarde, já não calçava mais os sapatos, não colocava mais roupa de corrida, de exercício. Então ia de pijama mesmo, descalço, né? Ia lá. E um dia eles chegaram lá no queijo, no depósito do queijo. O que aconteceu? Não tinha queijo. Acabou o queijo. E aí, qual foi a pergunta deles? Quem mexeu no meu queijo? Onde está meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? E aí eles voltaram para casa. E voltaram para casa e ficaram pensando, quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Um deles ficou muito revoltado, mas muito irado. E ele falava assim, eu vou ficar aqui, não vou sair daqui, enquanto não vier aqui, não devolver meu queijo, e não sei o quê. E aí todo dia ele ia lá no depósito e olhava o depósito vazio e perguntava, quem mexeu no meu queijo? E cada dia ele ficava mais irado ainda e voltava para casa irado, bravo, porque ele tinha mexido no queijo dele. E o outro ficou pensando, falou assim, cara, se eu ficar nesse negócio aqui, eu vou morrer de fome. E aí o que ele fez? Pôs a roupa dele, pôs o sapato dele
e falou o quê? Eu vou sair atrás do queijo. E entrou no labirinto e começou a cheirar e começou a andar no labirinto. Então, e à medida que ele ia avançando no labirinto e o cheiro de queijo ia ficando mais próximo, ele começou a escrever nas paredes do labirinto. E ele escrevia para quê? Primeiro, para que se ele voltasse, ele lesse, mas se o outro resolvesse sair daquela zona de reclamação tudo e fosse atrás, ele lesse as inscrições que o outro tinha escrito e se motivasse a continuar a caminhada. E aí ele começou a escrever ao longo do caminho. Olha, olhe sempre seu queijo. Pode ser que alguém esteja mexendo nele. Cuidado com o seu queijo. Seu queijo pode acabar. Não confie no seu estoque de queijo. O seu estoque de queijo, alguém pode mudar ele de lugar. E não sei o quê. E ele foi escrevendo, até que ele chegou num outro depósito de queijo. Lá no outro depósito de queijo, ele escreveu também. Cuidado. Fica de olho. E já procure um outro estoque de queijo. Querido, isso é totalmente bíblico. Totalmente bíblico. Porque a palavra de Deus diz assim, lance o teu pão sobre as águas. E depois de muito dia, você vai encontrá-lo. Salomão falou assim, olha, quando você for semear, não semeia tudo num lugar só não. E não semeia tudo numa semente só não. Porque pode ser que não dá resultado. Se não der resultado, você vai dançar, você vai perder seu investimento. Então, semeia um pouco num lugar, semeia um pouco no outro, entendeu? Porque pode ser que os dois não dê. Aí você dança. Mas pelo menos você fez a sua parte. Mas pode ser que um não dê e o outro dê. Então você não ficou no prejuízo. Mas pode ser que os dois dê, e aí você vai rir pra caramba, porque você vai ficar no lucro. Então, isso é bíblico. Não existe um texto bíblico dizendo assim, olha, se você plantar abacaxi, vai nascer abacaxi. Não existe. É óbvio que se você plantar banana, nunca vai nascer abacaxi. Mas se você plantar abacaxi, pode ser que não nasça nada. A semente que você plantou era ruim, morreu. Pode ser que se você plantar abacaxi, ele até nasce abacaxi, mas ele não vai produzir abacaxi porque vem uma enchente, vem um maluco com uma motosserra, um arado e arranca. Pode acontecer um monte de coisa. Mas a probabilidade se você não plantar abacaxi, você nunca vai ter abacaxi. Qual que é a questão disso tudo, queridos? A grande questão hoje em dia, o que essa história dos dois ratos lá atrás do queijo tem a ver comigo e com você? É uma pergunta. Eu pensei um monte de coisa. Você pensou um monte de coisa, então fala aí. Eu pensei na questão do conformismo. Fala aí. Fala pra ouvir. Eu pensei no conformismo. Conformismo. Conformismo com o quê? Porque o rato, ele tava bem assegurado na questão que ele tinha bastante queijo e relaxou. Ele não procurou multiplicar esse queijo. Ficou sentado, o queijo sumiu. Cara, Pensei em outra coisa depois. A liderança. Ou a liderança é a responsabilidade do outro ratinho. Que ao invés de ficar reclamando, ele foi atrás do queijo. Foi atrás de procurar mais queijo. o líder, ele vê a necessidade e atende. E o outro sentou e reclamou. Quem foi mais beneficiado? O que falou, opa, a responsabilidade é minha. Cara, eu vou ficar aqui chorando porque não tem queijo? Deixa eu ir atrás do queijo. Aí ele achou outro queijo. O outro fez o quê? Possivelmente, né? Se ele não saiu da zona de conforto, morreu. Né? Que mais? Que mais alguém aí pensou da história do rato? Codependência. Explica a codependência. Explica aqui, ó, no nosso super... Ei, tudo atrapalhado aqui. Fala aí. Codependência. Põe lá mais perto lá pra ela lá. Queremos ouvir lá. Ele ficou dependente daquela situação, esperando que caísse do céu.
Esperando cair do céu. Legal. Esperando cair do céu. Né? Essa semana, uma cliente falou assim para mim, olha, eu tenho uma pessoa que é crente, que é cristão, e eu estou fazendo um negócio com essa pessoa. Eu falei, eu desisti. Por quê? Porque essa pessoa, ela acredita em Deus. Só que ela fica esperando cair do céu. E não faz o que tem que fazer. É assim, eu acho que Deus não vai vir aqui resolver. O que você acha? Você que é pastor. Então, eu também acho que Deus não vai vir aqui não. Então, você acha que eu fiz certo? Não sei, né? É uma decisão empresarial. É você que toma. Então, mas é interessante. As pessoas ficam esperando cair do céu. O rato esperou cair do céu. Esperou, né, cair do céu. E aí, mais alguma coisa? Mais alguma observação? Né? Se não tem, queridos, olha para nós hoje. Por exemplo, na vida de cada um de vocês, qual de vocês pediu para nascer? Qual de vocês pediu para ter a família que vocês têm? Quem pediu o pai e a mãe que vocês têm? Então, já começaram mexendo no queijo de vocês, certo? Papum, toma aqui, ó. É isso aqui, ó. Se vira. Aí, além de mexer no queijo de vocês, aí vocês têm a vida de vocês, teve a infância de vocês, agora está tendo a adolescência, entrando na juventude de vocês. E tem gente que vem e traz demanda para vocês, do tipo assim, eu quero que você faça isso. Tem? Tem? Tem. E alguém perguntou, não sei se vocês querem isso ou não. Não! Então, os caras chegam e ficam mexendo no queijo de vocês o tempo todo. Na nossa igreja, nós temos uma igreja, certo? Nós temos lá um certo padrão de conduta. Vamos pôr assim o nosso padrão de conduta. Ontem eu estava dirigindo, né, e eu estava conversando com isso com o pastor. Então, pensa que conversa de pastor, a gente conversa, lá na minha igreja está pegando tal coisa, na sua, está pegando o quê? Não, tá, né? Então vamos lá. O que a gente faz na igreja? Aqui a gente só batiza gente boa. Beleza? Para ser batizado tem que ser assim, assado, e tá casado no papel, beleza? Beleza. Isso era muito legal, quando as pessoas casavam. Agora, por exemplo, eu tenho pessoa, não vou citar nome aqui, mas tem pessoa na igreja, que vocês sabem quem é, e a pessoa que está assistindo também já sabe quem é, ela, só não quero expor, mas a pessoa, ela é de Jesus, ela serve a Jesus, ela vai na igreja, ela tem uma vida ali buscando a presença de Deus. Só que ela, antes dela conhecer Jesus, ela se envolveu num sistema de vida. E naquele sistema de vida que ela se envolveu, ela tem filhos, ela criou um sistema naquilo lá. Então ela chega na nossa igreja, fala assim, então tá bom, aqui nós temos um sistema, nós temos um depósito de queijo, e nosso depósito de queijo aqui funciona assim. Você tem que ser casada Então você vai lá agora, larga tudo, seu marido, começa tudo de novo. Isso facilitaria a vida de quem? Do pastor. Do tipo, vá se resolver, entendeu? E depois você volta aqui com o seu problema resolvido. Porque no nosso depósito de queijo aqui só cabe gente com um problema solucionado. Mas não, essas pessoas, elas não avisam, a gente abre a porta da igreja, aí as pessoas chegam e traz problema. Aí fala assim, não, pastor, agora eu sou de Jesus, só que eu tenho esse problema, mas Jesus falou que eu tenho que me batizar. E aí? Aí você coça a cabeça e fala assim, quem que mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Porque agora, pensa na bagunça que aconteceu. Pensa na bagunça que aconteceu. E aí, pessoal, a gente começa a notar que o tempo todo as pessoas têm mexido no nosso queijo. Então, vamos ter um sistema de igreja, nós vamos plantar uma igreja, nós vamos não sei o quê, nós vamos ser uma igreja assim, nós vamos ser uma igreja assado, e a gente faz planejamento, e a gente pensa em ter uma liderança, isso... Janeiro.
Aí, fevereiro, a gente se reúne, beleza. Ó, vamos. Quando? Agora. Aí vem coronavírus. Mexe no nosso queijo. Acabou. Cara, eu tô lá ligando pro seu planejamento. Seu planejamento, nada a ver. E você faz o quê? Sente e chora? Ou você faz o quê? Vamos procurar outro depósito de queijo. Né? Vamos procurar outra questão. Então, eu ia entrar num assunto aqui, mas já que vocês quiserem saber do queijo, vamos voltar num outro assunto aqui, que é muito importante. Então, eu ia falar para você ligar a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 3, mas eu vou pedir para você ligar a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12, e no verso... Vamos ver se a minha vai ligar aqui. Ligou. No verso 30... Verso 32. Alguém mexeu no meu queijo. Mudou o meu negócio aqui, minha tradução. Queria ler em outra tradução. Vê como que é legal, né? Os caras mexem no queijo da gente, ó. Eu uso sempre uma versão bíblica. E aí ontem eu pedi pro meu amigo pastor, ó, procura para mim o texto tal. E aí ele veio e mexeu no meu queijo, porque não é a tradução que ele usa. Então é legal, né? Porque o tempo todo mexem no queijo da gente, né? Mas eu quero ver... Quem foi? Você gostou, né? Fala a verdade. Você gostou sim, cara. Então, olha só. Queridos, 1 Crônicas, capítulo 12, ele vai contar, né? Esse texto, ele está contando aqui sobre os guerreiros que se unem a Davi, né? Há aquele momento de transição ali, né? Davi está assumindo o reinado, Davi está assumindo a liderança de Israel como rei, e nesse momento é um momento muito importante. Por quê? Porque pegando essa ideia aí do quem mexeu no meu queijo, o que está acontecendo ali? Quem é o dono do queijo, ou acha que é o dono do queijo, é o Saul. E o Saul não quer deixar o depósito de queijo. Deus já tinha falado, o depósito do queijo agora vai ser do Davi. E o Saul fala aqui pro Davi, o depósito de queijo é meu, e eu não largo. E aí o Saul quer matar o Davi de todo jeito, por quê? Porque ele não quer passar o depósito de queijo. Mas aí, então, o Davi, pessoas se unem ao Davi. E é interessante que os primeiros caras que se unem ao Davi eram os caras que lutaram ao lado de Davi. No versículo 2 vai dizer assim, ó, que todos eles eram arqueiros habilidosos. Eles eram capazes de atirar flechas com arco ou atirar pedras com a funda, tanto com a mão esquerda, tanto com a mão direita. Então, lembra que eu falei que o Chicão, lá o pastor, era uma celebridade no futebol e até hoje não foi superado? Por quê? Porque o cara treinava marcar gol de cabeça e a cabeçada dele equivalia a um chute dele. E ele chutava com a perna direita e chutava com a perna esquerda. E ele treinava 4 horas no período da manhã, chutar com uma perna, 4 horas chutar com a outra perna. Porque ele queria ser bom, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. E aí ele contou para nós o seguinte, né, que num dos campeonatos, um cara lá era goleiro do time que ele jogava, que ele era o artilheiro. E no outro ano, o goleiro foi para o outro time. E quando o goleiro foi para o outro time, chegou no último momento, 45 minutos do segundo tempo,
Ele estava de banco, porque ele estava com uma unha encravada, ele não pôde jogar aquele dia. Mas no último momento, quando foi era pênalti, e o técnico falou assim, Chicão, vai lá você cobrar. E ele falou que ele estava tão folgado, que ele não ia jogar mesmo, que ele estava sem chuteira, nada. Então ele entrou no campo calçando a chuteira e foi. E aí quando ele jogou, ele falou que ele tinha uma técnica, porque ele fazia os gols de pênalti. Além do treino, ele observava o goleiro. Mas só que o goleiro agora era conhecido dele. Tinha jogado uma temporada toda com ele. E o goleiro olhou, saiu do gol, foi para ele e falou assim, eu conheço você, não vou me mexer. Por quê? Porque quando ele só batia quando o goleiro se mexia. Porque ele sabia que o goleiro sempre se mexia. E ele falou assim, agora dança aí. E aí ele se preparou e o outro veio. E aí o goleiro olhava para ele e pulava na frente dele e falava assim, vem, eu não vou me mexer, vem, vem. E ele falou que aquilo desestabilizou ele totalmente. Por quê? Ele sabia chutar, sabia tudo, mas o cara desestabilizou ele emocionalmente. E ele não conseguia. Aí a gente pensa assim, cara, é só dar um chute na bola. E ele falou, cara, eu fiquei totalmente, e a galera começou a gritar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, e ele naquela pressão. Então, e ele ficou olhando, e ele falou que aí não bastasse isso, o técnico do outro time chegou para ele e falou assim, viu, ele te conhece, você não vai fazer esse gol. Né? E aquela pressão, e o juiz, vamos, né? E o tempo acabando, e ele falou que ele olhou pro cara e ele falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me falta, ai, pau! E o goleiro pulou e a bola entrou. Nossa. E aí o goleiro falou 300 mil palavrão. Do tipo. Então, queridos, olha o que acontecia aqui, nesse time do Davi. Os caras eram, primeiro, eles eram do exército de Saul, e agora passaram a ser do exército de Davi. E ele diz que eles eram habilidosos, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Era cara do jeito assim, cara, ou vai ou racha, né? Depois, ele vai dizer assim, que alguns outros, né, guerreiros, eram valentes. Guerreiro não pode ser covarde. Na obra de Deus, não pode ter covarde. Deus não quer gente covarde. Entendeu? A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Ah, eu tenho medo. Não vai herdar o reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus é para gente valente, para gente corajosa, para gente destemida. Então, esses guerreiros aqui, além de eles ser valentes, eles eram treinados para o combate. Então, outra coisa, no reino dos céus, queridos, no reino de Deus, tá? Na obra de Deus. Não se faz obra de Deus de qualquer jeito. Não é qualquer baguá que faz a obra de Deus. Tem que se esforçar para ser melhor, para ser o melhor, para dar o melhor. E Deus capacita, sim. Deus dá dom, sim, mas você tem que buscar aperfeiçoar os dons que Deus te deu. Ai, Deus me deu o dom do encorajamento, tá? Você encoraja quem? Ninguém. Então, meu querido, Deus me deu o dom da exortação. Quem que você exorta? Ninguém, porque eu não sei falar em público. Então não adiantou do que esse dom? Então Deus me dá o dom e eu vou me exercitar em fazer. Deus me deu o dom da sonoplastia. Tá bom, qual a mesa de som que você controla? Eu tenho medo de errar. Não serve. Gente medrosa, gente sem treinamento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, eles eram guerreiros valentes, eram treinados, e aí então eles se juntaram a Davi. Eles eram hábeis com escudo, eram hábeis com lança,
E eles eram ferozes como um leão e eram ágeis como gazela no monte. Rapaz, dá para encarar uns caras desse aqui? Como que se encara alguém? Porque como que o leão é? Grande, bravo. Se ele vier para cima, você foge dele? Não. E a gazela? Quem pega uma gazela? Imagina um cara bravo igual um leão, feroz igual um leão e ágil como uma gazela. E além de tudo, o cara bom em dar tiro e não sei o quê, e é valente ainda. Então, olha a qualidade desses caras aqui. Pensa bem, queridos, é qualquer um que pode encarar essas coisas? Não. Qualquer mané pode fazer isso? Não. Então, aí diz assim, ó, verso 14, os guerreiros de Gade eram comandantes do exército. Agora, olha que interessante. Que todo lugar tem gente que é bom demais e tem gente que é ruim demais, não tem? Então, a gente vai entender que tem gente que não tem condições para aquele negócio. Tem, né? Então, no exército de Davi, aqui a Bíblia não esconde. A Bíblia fala assim, ó, tinha gente lá que, entendeu? É fraco. Mas olha o que ele registra aqui, assim, ó. Esses guerreiros, o mais fraco deles, o mais fraco, era capaz de enfrentar 100 soldados. 100. Do tipo, 100 deixa comigo que eu vou pra cima. Um só. Esse era o fraquinho. Imagina o mais forte. Tá bom? E o mais forte era capaz de enfrentar 1000. Lembra o João da Suzana, né? Postou o negócio lá, né? Dos 300 lá, né? E aí o cara, e aí, tá, né? Vamos, tá, 300. Ô, louco, cara, você tá de sacanagem, né? Então, hã? 30 mil contra 300, ô louco, sacanagem. É o outro aqui, né? O cara, lá ele faz umas contas, ele faz umas contas, né? Ah, não, 5 para cada um, tá? Ô louco, né? Então, e aqui o Davi, ó, o mais forte deles enfrentava 1000. E ele fala, e esses caras aqui, ó, eles atravessaram o Jordão. E os caras eram tão cabra-macho que eles atravessaram o Jordão na época cheia do rio. Os caras não era raiz, mano. Entendeu? Não era frutinha, não. Era na época cheia do rio. Atravessaram na época cheia, no início do ano. E quando chegaram lá, expulsaram todos os habitantes daqueles vales do leste e do oeste. Com escudo, com espada, né? Não tinha botinho aqui. Né? Então, vamos lá. Mas aí, verso 22, ele vai dizer assim, eu registrei só o que eu achei interessante no texto, tá bom? Tem todo o texto é interessante, mas eu achei assim, falei, cara, isso é demais. E aí ele fala assim, ó, verso 22, a cada dia, ó, o Davi já tinha esse exército monstro, e diz assim, que a cada dia mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como um exército de Deus. Lembra que a gente sabe mais ou menos o tamanho do exército de Deus? Na Bíblia tem referência ao tamanho do exército de Deus? Não. Tem. Só quando Jesus disse quantos soldados ele podia convocar naquela hora. Né? Lembra que o Pedro lá, os caras chegam para prender Jesus, né? Os romanos chegam, o Pedro vai defender Jesus, cata a espada do cara e arranca a orelha do outro lá. Jesus falou, Pedro, larga você bobo, cara. O que você vai fazer com essa espadinha aí? No caso, vai morrer. Pedro, se eu quisesse, eu pediria para o meu pai, e meu pai pegaria do exército dele e mandaria 12 legiões de anjo agora. Rapaz, não ia sobrar romano para contar a história. Ele não ia estudar a história dos romanos, porque não ia ter romano. Entendeu? Vamos estudar a história antiga dos romanos. Não tem. O romano pula, porque Jesus acabou com tudo.
Deus falou, então esquece esse negócio. 12 legiões de anjos, querido, era anjo a dar com pau. E a Bíblia diz que o Davi tinha tanta gente com ele que era como o exército de Deus. Uau! Pensa no negócio, né? E depois a gente vai ver que o Davi dá uma pisada na bola, porque ele manda contar os caras e Deus fica muito bravo com ele. É só ler o texto bíblico. Mas, aí, por quê? Por que que quando o Davi manda contar, Deus fica bravo? E aí você falou, é só uma contagem. Por quê? Por causa que... Aí, se ele contar, ele vai saber quantos números ele tem e vai se sentir poderoso. Deus deu para Davi força, deu esses caras aqui que parecia monstro. Para quê? Não era para o Davi confiar nesses caras, era para o Davi confiar em Deus. E quando Davi mandou contar quantos soldados ele tinha, e ele falou, cara, agora pode vir o resto do mundo, Deus falou, peraí, deixa eu te ensinar, seu mané. E aí Deus, deu uma nele. Deus falou assim, você vai escolher 3 castigos. Ou eu vou matar todo mundo, ou eu vou dar uma doença para todo mundo, ou eu, né? Na verdade, o castigo era assim, ou os caras vão te pegar, ou eu vou te pegar. Você vai escolher o que você vai querer. E aí Davi falou assim, se os caras for me pegar, os caras não tem dó, os caras vão me matar. Então eu prefiro que o Senhor me pegue. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor né? Eu sei que o Senhor acaba com tudo mesmo, mas o Senhor é generoso. Vai que eu peço, pelo amor de Deus, né? Davi era ligeiro, entendeu? E Davi falou assim, então eu prefiro que o Senhor mesmo venha para cima de mim. E aí então Deus foi para cima dele, né? E aí Deus teve misericórdia dele. E aí Deus poupou a vida dele. Olha que interessante, querido. Quanta lição a gente aprende numa história dessa. Só para responder, quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Mas olha só, interessante que quando a gente pensa um cara com um exército desse tamanho, será que esse cara, agora, poderoso, será que ele precisava de alguém para orientar ele? E agora, o que eu achei mais interessante mesmo de tudo, querido, eu fiquei fascinado com esses guerreiros, com os caras fortão, habilidoso, tá? Mas o que me capta a atenção é o verso 32. Havia uma tribo, a tribo de Issacar. E na tribo de Issacar tinha 200 chefes. E esses chefes tinham os parentes deles. E olha que interessante. Todos esses homens, todos esses 200 da tribo de Issacar, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam bem qual era o melhor caminho para Israel seguir. Sabe o que acontece com esses caras aqui? Esses caras conheciam o depósito de queijo, sabia quem mexia no queijo, sabia para onde levava o queijo e sabia como conseguir mais queijo. E falava, Davi, estão mexendo no seu queijo, hein? Se liga. Queridos, todos nós precisamos ficar atentos. Quem é que está mexendo no nosso queijo? Quem é que está mexendo no nosso queijo? Vamos ficar atento. Será mesmo que quando alguém chega apresentando para a gente uma facilidade de vida, tenho algo para você que é muito mais legal do que Jesus, muito mais legal do que servir a Deus. Será que mesmo que isso é algo muito mais legal? Ou será que alguém está querendo mexer no nosso queijo? Será mesmo, queridos, que
como na história do Chicão, alguém que teve de tudo para explodir. E Deus fala: os seus planos não são os meus planos. Os seus projetos não são os meus projetos. E o que vai prevalecer é os meus projetos. Porque quem está no controle da história? Deus. Quem é que está no controle da minha vida? Deus. E eu posso fazer o que eu quiser. Onde que eu vou encontrar a maior felicidade? Não, o Chicão, o que ele achou que seria a maior felicidade dele? Cara, se eu treinar, for bom, aprender, pegar os vídeos do Pelé e ficar lá treinando, imitando Pelé. E aí alguém lá, né, na mesa, a gente conversando, alguém falou assim, cara, então o fulano, tá um cara que tá jogando agora, então o cara estuda você? Porque o cara falou assim, eu não conheço futebol, então não sei de quem ele estava falando, né? Mas o outro aqui conhecia, falou, não, porque o outro faz isso, o outro não sei o quê. E do tipo assim, então se você estudou Pelé, o outro está estudando você, está te imitando. Cristiano Ronaldo, é isso mesmo, Cristiano Ronaldo. Falou, então ele está te imitando. Porque o que você está fazendo, a gente olha no campo e vê ele fazendo a mesma coisa. Só que Deus falou assim, eu tenho um plano muito melhor para você, cara. Você vai ser pastor. Lá no Ribeira. E ele fala que é muito interessante, porque na casa que ele mora hoje, há um tempo atrás, ele foi naquela casa, em 1980 e pouco, porque aquela casa é de um outro jogador de futebol. E ele foi naquela casa, e o cara jogava num time adversário. E ele foi lá, dar um recado pro cara, não sei o quê. E falou, nossa, que legal. O cara, entra aqui, conhece a casa. E o cara mostrou a casa para ele. Ele falou, agora, tantos anos depois, eu tô morando na casa do cara, pagando aluguel para ele. Então, ele fala assim, como que eu ia imaginar que Deus ia construir essa história? Queridos, todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem a entender bem os acontecimentos do nosso tempo. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? Primeiro, é um tempo em que a graça de Deus, ela precisa ser manifesta àqueles que não conhecem Deus. E quem é que vai fazer isso? Eu e você. É a igreja de Jesus. Como que nós vamos fazer isso? Demonstrando o amor de Deus, nos indignando com as situações, proclamando que Jesus Cristo é Senhor e apontando para essas pessoas qual o melhor caminho a seguir. E qual é o melhor caminho a seguir? Eu tenho ouvido alguns vezes, não, pastor, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho coisa melhor para fazer. O que é melhor do que se submeter à graça de Deus? O que é melhor do que se submeter à direção de Deus? O que é melhor do que se submeter à vontade de Deus sobre as nossas vidas? Existe algo melhor? Existe? Existe algo melhor? Existe algo melhor? Existe algo melhor? Interessante, né? Deus tem compromisso com quem? Com ele ou comigo? Já pararam para pensar nisso? Eu oro e falo assim, Deus abençoa o que eu estou fazendo. Hã? O compromisso dele é com? E se eu fizer um compromisso e decretar em nome de Jesus? Não funciona?
Né? Se eu fizer um compromisso, ó, eu vou fazer um compromisso e fala assim, ó, em nome de Jesus, vai funcionar? Você ia falar? Não? Vai funcionar? Não vai funcionar. Porque Deus só tem compromisso com Ele, com a palavra dEle. Querido, e Ele tem planos para nós, e os planos deles não são o nosso. Por isso, se a gente quiser ser pessoas felizes, bem realizadas, pessoas satisfeitas, o que nós devemos fazer? Nos submeter, ou submeter os nossos planos aos planos dele. E aí sim, nós vamos falar assim, cara, puxa, eu era feliz e não sabia. Puxa, agora que eu sou feliz. E muitas vezes, se a gente olha isso, a gente pode pensar assim, ah, não é. É assim que funciona. Então, para fechar, né? Na nossa roda de testemunho lá, o pastor Marcelo contou dele, e ele disse assim, a gente estava num prédio, né? E para frente assim a gente viu um predinho verde. Ele falava assim, tá vendo? A minha história começou ali, naquele prédio verde. E nós perguntamos, o que é aquele prédio verde? Ele falou, é a primeira igreja batista. E única, né? Só tem ela. Então, ele falou assim, ele trabalhava com o pastor Bozo. Sabe o Bozo? Vocês lembram do Bozo? Palhaço? Palhaço. Bozo Palhaço, ele é pastor, né? Pastor Arlindo. Alô, criançada, o Bozo chegou, né? O Bozo ele é, né? Ele é o pastor Arlindo. Então, quando ele não estava na TV fazendo alô, criançada, o Bozo chegou, ele estava lá naquela região, né? Andando com barco no meio dos ribeirinhos ali, das pessoas que moravam naquelas comunidades, o barco chamado Luz do Tietê. E aí ele ia nas comunidades e pregava o evangelho. E o pastor Marcelo ia com ele, no mesmo barco. E aí então o Bozo se aposentou, ficou doente, né? Se aposentou e deixou o ministério, não dava mais para viver dentro de barco e Record gravando, não sei o que, tá? Então ele parou com a carreira. E aí então o pastor Marcelo ficou desempregado. Por quê? Porque a convenção batista vendeu o barco, então o barco não era mais da convenção e acabou, não tinha mais o que fazer. Então ele ficou ali na casa dele pensando, e nos planos dele agora, né, que ele trabalhava com o Bozo, que ele não sei o quê e tá, ele falou, cara, eu vou ser pastor na Flórida, Estados Unidos. E aí ele fez todo o plano dele, com passaporte, com tudo, para ser pastor na Flórida. E ficou aguardando o momento da Flórida. Até que um dia, né, ele orando, Deus, Flórida, Deus, Orlando, Deus, Flórida, Deus, Orlando. Então o telefone dele toca, ele atende, e alguém fala assim, é o pastor Marcelo? Sim, pastor Marcelo, eu sou fulano de tal, e eu quero compartilhar com o pastor que aqui em Apiaí estão precisando do senhor. E Deus mandou te ligar. E aí ele falou, Deus, eu acho que o senhor errou. Eu estou falando Flórida, não estou falando Apiaí. Entendeu? Flórida, Estados Unidos, outra América, entendeu? Não aqui, interior de São Paulo. E aí, então ele fala que ele demorou muito. Ele falou assim, cara, eu não vou aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. E ele relutou, até que um dia, num domingo de manhã, ele falou, eu vou lá em Apiaí. Eu vou lá nessa igreja. E ele pegou o carro dele e foi. E ele falou, quando ele chegou na porta da igreja, ele falou que ele escutou uma pregação, que ele falou que ele nunca tinha escutado uma pregação daquele jeito. Era uma mulher pregando, ele falou assim, cara, essa igreja deve estar bombando, cara, porque o jeito que essa mulher está pregando, né? E ele ficou ali, e quando ele entrou, tinha aquela mulher pregando daquele jeito, tinha um senhor de 79 anos, sozinho, sentado atrás, e uma menina de 4 anos, que era filha da mulher, sentada no primeiro banco. A mulher pregando,
a filha de 4 anos e um senhor de 79 ouvindo. E ele falou, Deus do céu. Oi? Se é que eu via. E aí, ele falou assim, Deus do céu, o que é isso? É para cá mesmo que o senhor me trouxe? E aí, então, ele entrou e aí ele falou assim, eu acho que esse negócio está errado, eu vou embora. E aí, então, o senhor falou assim, pois não, o senhor veio aqui, vim aqui, tá? E ele falou que ele conversava com o homem e ele olhava no chão assim, e aí ele falou, como que é a cidade? O homem falou, meu filho, isso aí eu não sei falar, não. Não conheço, não. E aí ele perguntava outra coisa, não sei não, tá? E o chão, ele incomodado com o chão. Ele falou, porque no chão tinha uma marca no chão, e o chão era de vermelhão, aquele vermelhão, né? Bem encerado, mas naquele lugar era diferente a cor. E aí ele olhava aquilo e falou, rapaz, aquele negócio incomodou tanto. Ele falou assim, o senhor vai me desculpar, mas eu preciso fazer uma outra pergunta. Ele falou, o senhor é dessa igreja? Sou dessa igreja. Faz quanto tempo? Desde que abriu. E o senhor, onde o senhor? Sempre sentei nesse lugar aqui. Ele falou, então, por que o chão é desse jeito? Eu falei, isso eu sei falar. Porque isso aqui, querido, é o meu suor e a minha lágrima. Porque toda vez antes de começar o culto, eu sento aqui e oro e choro diante de Deus. Eu falo, Deus, manda um pastor para nos ajudar. E aí ele falou, eu entendi. E aí ele acertou e ele falou, beleza, eu aceito o desafio, Deus, tá. E aí ele volta para a casa dele em São Paulo. E quando ele chega, ele fala para a esposa dele, olha, eu fui lá e aceitei o desafio. E a mulher dele, puxa, que legal, amém, que bênção. E tá. E aí então, na segunda-feira, ele recebe um telefonema. E aí o telefonema era assim, pastor Marcelo, sim, aqui é o pastor fulano de tal. Nós temos uma equipe pastoral e nós tivemos ótimas referências sobre o irmão. E nós estamos convidando o irmão para vir fazer parte da nossa equipe pastoral. E ele falou assim, mas quem está falando e de onde está falando? Aí ele falou o nome do pastor, ele falou, e eu estou falando da Flórida. Nós somos da primeira igreja batista de língua portuguesa de Orlando. Queridos, Deus sabe o que é melhor. Deus tem planos. E os planos dele não são os nossos planos. Não são. O que teria sido dele lá? Ele não sabe. Mas o que Deus tem feito em Apiaí? 300 crianças frequentam a ONG. Gente que não sabia ler e escrever. Hoje sabe ler, sabe escrever. Várias cidades são assistidas. Pessoas são alcançadas pela graça de Jesus. As igrejas que o pastor Chicão pastoreia, as duas estavam fechadas. Uma estava fechada e a outra estava fechando. Hoje uma está com 70 membros e a outra está com quase 100. Aí ele falou assim, vamos levar você lá na igreja. Não tem nada, é um telhado e 4 pilares. E ontem não deu para entrar lá, porque choveu muito, então estava cheio de barro, não dava para entrar. Graça de Deus. É graça de Deus, graça sobre graça. E Deus precisa de pessoas que hoje, no momento que nós estamos vivendo, pessoas que entendam bem os acontecimentos. Pessoas que olhem e falam assim, olha, esse queijo aqui não vai dar para muito tempo. Esse queijo não vai dar para muita gente. Esse queijo não atende a necessidade. Alguém mexeu no queijo. E precisamos nos adequar para
continuar a saborear o queijo, mas procurar queijo novo, para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, que bom. Eu queria terminar aqui, né, citando um cara que eu não gosto. Tem muita gente que gosta, mas eu não gosto, mas acho que ele é um poeta. Roberto Carlos. Eu queria dizer assim, eu tenho tanto para lhe dizer, mas com palavras não sei dizer, entendeu? É muito grande meu amor por você, é muito grande meu amor por tudo isso, mas nós precisamos guardar fôlego para mais tarde. Então, nós convidamos você para estar com a gente logo mais à noite, na nossa celebração. Nós vamos adorar a Jesus, nós vamos falar de Jesus, nós vamos proclamar Jesus. Jesus é o autor, é o consumador da nossa fé, e você é o nosso convidado, tá bom? Para estar conosco. Eu quero desafiar você a que você entre aí na nossa live e depois você dê um joinha, tá bom? Que você fale, curta, porque isso nos ajudará a divulgar, né? A chegar mais longe com as nossas transmissões, anunciando Jesus, falando de Jesus como Senhor, como autor. E eu quero pegar o gancho aqui daquilo que foi tema do congresso da Igreja Batista de Alphaville, e está sendo tema agora da convenção do Estado. Seja uma ponte, seja você uma ponte, e conecte pessoas com Jesus. Nós queremos ser uma ponte, e as pessoas precisam saber, e nós precisamos ser a ponte para fazer com que as pessoas acessem Jesus. Tá bom? Vamos orar, vamos colocar esse tempo diante de Deus. Eu vou pedir para que o Roberto ore. E aí, pastor? Apertar? Ah. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, meu Pai. Obrigado por mais uma semana que o Senhor está permitindo, meu Pai. O Senhor está deixando a gente fazer parte, está nos deixando com saúde, nos deixando... não está deixando faltar nada em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por essa viagem que o pastor fez, o tanto que ele pôde aprender, meu Pai, nessa viagem, para poder transmitir aqui para nós, para poder nos ensinar a partir do que ele viu lá. Peço que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nesse dia, esteja nos abençoando, esteja nos guardando, meu Pai, a cada passo dado. E esteja conosco, meu Pai, logo à noite também, no nosso culto, na nossa celebração. Peço que o Senhor toque no coração de cada pessoa que é alcançada através dessas transmissões, meu Pai. Esteja colocando, meu Pai, na mente de cada um a importância de segui-lo, a importância de fazer parte, Senhor, a importância de ter o Senhor na vida de cada um. Peço que o Senhor nos guarde e perdoe nossos pecados, meu Pai. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à noite nós vamos falar sobre Jesus e a religião, tá? E eu quero convidar você para participar conosco. E eu quero, antes de já, deixar um desafio, que a gente saiu de lá ontem desafiados, motivados. Dessa vez nós não planejamos viajar, né? Mas não
o que faríamos, planejamos, vamos levar doações, mas não tínhamos uma meta. Mas eu quero colocar uma meta para a próxima viagem. E a próxima viagem, 1.000 cobertores. Nós abençoamos 200, pensa que 1/4 nós já conseguimos, entendeu? Rapidão. Então agora nós temos aí praticamente um ano para conseguir 1.000 cobertores. Então, faça parte disso, queridos. Seja uma ponte, você pode ser uma bênção naquilo que Deus está fazendo. Lembra que missões, nós temos 4 jeitos de fazer missões. Nós podemos orar por missões, nós podemos ir ao campo missionário, nós podemos promover a obra missionária e nós podemos enviar pessoas, nós podemos contribuir para que outras pessoas vão. Então, quero agradecer, nesse tempo, aqueles que doaram, aqueles que investiram, aqueles que permitiram que eu e o Simval fôssemos, aqueles que colaboraram com dinheiro, quem colaborou com veículo, pagou pedágio. Então, tudo isso faz parte da obra missionária. É um pacote, é um pool de atividades para que nós possamos ir. Nem todos podem ir, mas todos podem ir. Tá? Nem todos podem estar lá fisicamente, mas todos podem e devem cumprir aquilo que Jesus nos diz. Ir por todo mundo, toda aldeia, toda vila e anunciar Jesus. Eles precisam saber. Que Deus te abençoe. Tenha uma tarde abençoada, uma tarde abençoadora na presença de Jesus, e logo mais estaremos juntos, festivos, alegres, celebrando a Jesus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Só 1.000. 1.000 é a meta. Se passar... Entendeu? O que passar...